E no Corujão Mar Azul de hoje nós estamos com ele, professor Carlos Eduardo Malaquias, professor de dança afro-latino-americana, professor de dança brasileira, ele que é conhecido como o afrosensorial. Professor, uma imensa honra te receber hoje aqui no programa Corujão Mar Azul. Olha, para mim é um grande prazer. Eu sei que seu programa tem uma referência muito boa e a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa vida, da nossa luta aí através da dança, da arte popular brasileira e a arte latino-americana também. E com certeza fazer como você faz com excelência, que é representar bem a arte negra, que faz uma grande diferença aonde quer que você vai. Eu sei que as pessoas acabam se contagiando com isso, porque isso é Brasil. Isso é a nossa cultura, isso é realmente o que engrandece o nosso povo. Realmente, a cultura popular brasileira, ela tem uma abrangência nacional e internacional e universal, né? Eu posso dizer assim que a cultura brasileira é a única no mundo, com várias simbioses, né? Dentro da cultura a gente tem o português, o africano, o indígena, o japonês, o alemão e italiano. Então, a cultura brasileira, dentro do estudo universal das culturas, ela é a única cultura que tem 5 genes numa só. Então, a gente é o único ser universal, diversificado, culturalmente, geneticamente comprovado. Professor, afrosensorial. Por que afrosensorial? Afrosensorial. Depois de uma longa caminhada de pesquisas dentro do que é o movimento da dança, da yoga, da massagem, eu resolvi botar esse nome porque, além do afro, tem o toque, que é importante, e tem a dinâmica sensorial. Eu, assim, esses últimos anos que a gente teve passando pela pandemia e por outros temas políticos também, eu resolvi não dar aula online. Por quê? Porque esse tete a tete que você tinha me falado das mãos, né? Dá sua mão aí. Ó, eu vou fazer o cara dançar hoje aqui no programa, hein? Rapaz, olha só. Então, eu falei assim, ó, eu não vou dar aula. Eu só vou dar aula presencial, porque para mim é muito importante estar conversando olho, movimento, corpo, técnica. A gente toca, tem percussão, tem berimbau. Então eu acho que para mim, na minha idade, com 58 anos, com 30 anos de dança, eu preciso estar presente na aula e os corpos emanando essa energia de dança, de calor. E aí saiu o afrosensorial, através do tato, através da respiração, através da voz, porque o afrosensorial ele tem 4 módulos. Tem o módulo relaxamento, tem o modo coreográfico, tem o modo histórico da cultura afro-brasileira e latino-americana, e tem as coreografias dentro dessa montagem. Eu vejo em você, professor, uma pessoa carregada de energia positiva, de coisas boas, e o dia que eu tive a oportunidade de conhecer, para mim foi uma experiência fantástica, tá? Isso emana dentro de você, e isso é uma coisa que contagia todos que estão próximos à tua pessoa. E também conhecendo um pouco da tua história, 9 anos saiu de casa. Eu dei uma fugidinha. Fugir de quantos anos? Eu dei uma fugidinha. Pois é, eu dei uma fugidinha de casa, mas se eu te falar de que maneira acontece o lapso rápido na minha vida, eu não posso dizer dos 9 aos 12, dos 12, foi tudo sucessivamente acontecendo. Então, eu, rebelde, né? O meu apelido era Liquinho. Né? Então, nesse contexto, eu fiz um experimento um dia e achei aquilo maravilhoso. Fiz o segundo, achei maravilhoso. Apanhei bastante. Mas eu encontrei pessoas muito, muito importantes na minha vida
que de 1000 pessoas, eu acho que eu encontrei 10 muito, muito importantes, que me traçaram um caminho de respeito, de honestidade. Eu fui muito didático no que eu fiz no colégio, né? E agora eu reconheço que essas pessoas foram importantes para mim e reconheço essa jornada, essa caminhada me fez trabalhar dentro desse tema que é a cultura da paz. É interessante porque, assim, os grandes artistas, sempre as grandes obras nascem de um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento que a pessoa passa e aquilo realmente marca. Marca. E você? Olha, eu posso dizer que a minha vida é toda marcada. E eu acho que você conheceu Tina Turner, né? Conhece. Eu tive a sorte de encontrar mulheres que eram da religião Sanshonoi. E essas mulheres eram muito guerreiras. E me deram um livrinho. E esse livrinho dizia sempre: perdoa as coisas que te acontecem de mal na vida, para que você dê espaço para as coisas lindas que virão. E realmente foi assim. As minhas dificuldades eu lembro com alegria, porque elas me fizeram crescer e ter amizades e ter amigos sinceros até hoje. Uma vez me falaram bem assim, professor, que cada experiência que a gente tem nos torna a pessoa que nós somos hoje. E são essas experiências que às vezes nos faz ficarmos mais fortes, como o senhor mesmo disse, e nos faz realmente acreditarmos naquilo que a gente, nos nossos projetos, nos sonhos que a gente tem. E com certeza o afrosensorial, ele surgiu desse conjunto de experiências de que coisas. fazem. Sim, é como você disse, a gente caminha, encontra pessoas, se recicla, erra, porque aqueles que me dizem que a vida é perfeita, não aprendeu. Eu acredito, porque as dificuldades trabalham uma reação lógica no ser humano, de crescimento, de humildade. Então antes eu era muito brigão político. Hoje eu sou hoje eu tenho que mais calmo. Eu falo com o prefeito, seu prefeito, é assim, assim. Antes não, então, com o tempo... E olha aqui, ó, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, eu preciso daquele espaço lá. Mas eu estou muito agradecido das coisas que me aconteceram. Então, eu vinha comentando com você, com o senhor. Você. É você, Nós né? somos família aqui, amigos, isso é importante. Apesar dos cães, dos cabelos brancos, chama de você. Eu notei. As coisas mais importantes que eu acho... Perdoe, acho que eu vou arrumar um turbante, perdão, qual é o nome? Isso aqui é um turbante. Um turbante, então eu acertei. Ele tem várias... Pra tapar os meus cabelos brancos. Mas seria legal, hein? Os turbantes, eles têm um porquê, né? De tapar a orelha, de cuidar a frente, né? Do pensamento. Então, realmente eu estou surpreso de estar aqui, mas o que nos traz aqui, né? O que nos traz aqui é o encontro, a sinergia, o momento que a gente participou daquela conferência. Eu trabalho muito com inclusão através da arte. Trabalhei no Rio de Janeiro, na favela, na Baixada Fluminense, que naquele tempo ainda era mais calma. Então, eu acho assim que Deus me abençoou de uma maneira que eu tenho que responder dessa maneira. Eu tenho que ajudar a outros a se liberar de muitas coisas que acontecem dentro de uma favela, dentro de um colégio, e trazer para eles que existe uma esperança. E essa esperança era aquela conferência que a gente teve, que se chama Educação.
Se hoje eu não tivesse ou tido, né, essas pessoas que me obrigavam a estudar, em Itajaí, o meu apelido é Liquinho. E quando eu cruzei a Pujança, eu passei para Balneário e meu apelido era Pelé. E Pelé daqui, Pelé dali, vendia jornal, engraxava sapato. E eu digo sempre que eu era um garoto de rua meio especial. Porque eu engraxava sapato de branco, sabe? Eu vendia jornal, Clarim, La Nación, e já tinha Um perfil? um perfil de estar explorando o universo. Então, Uma projeção de crescimento. uma projeção de crescimento. Isso. Mas mesmo assim, eu acho que essa projeção era um pouco natural ao mesmo tempo. Mas a gente, quando é jovem, a gente não tem a percepção da vida, né? Do que vai ser. Então, mas me levou a lugares muito, muito legal. Como eu falei para você, Fábio, eu morei 20 anos na Argentina, eu morei no Paraguai, eu falo 2 idiomas. Tem filhos, né? Deixou um filho na Argentina, não é isso? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Na Argentina, que está vindo agora passar o verão comigo. Tenho 2 no Brasil, que é o Shanti, Sujai, Jade e Esmeralda. E eu digo sempre para eles, vocês são fruto de um grande amor. E além disso, eu sei que eles agora entendem que eu sacrifiquei certos momentos para que hoje eles saibam que o pai deles tem essa qualidade de entrar em qualquer porta, ser bem atendido e de devolver o carinho, né, que a gente recebe, né, Flávia? Que essa caminhada é longa, é árdua. Então, eu venho de uma linhagem do Balé Folclórico da Bahia. E toda essa linhagem foi a linhagem que levaram os capoeiristas para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França. Então, o meu maestro com carinho, que se chama Augusto Molum, ele sempre era o mestre mais duro que tinha. Ele fazia a gente suar mesmo, até o último. Mas ele era um mestre com amor. Então, ele me deu o diploma e falou, segue teu caminho. Tropecei muitas vezes, mas cheguei aonde eu queria. Batismo de capoeira, quer falar o nome? Eliquinho também? Não, né? Não, batismo de capoeira é Carlinhos Malaquias, Malaquias. Malaquias. Porque Malaquias aqui Malaquias, né? Ele tem uma coisa de malandragem. A malandragem na capoeira é a mesma coisa que a vadiagem. Já dizia Vinícius, né? O bom malandro é honesto. E o bom capoeira é honesto. Então, por isso que hoje, assim, Fábio, eu digo, se as portas se abrem, é pela honestidade. Então, a gente continua trabalhando o carinho, que isso vem de berço. Eu tinha comentado, a minha avó, a minha tia, a minha mãe. Eu vou contar uma história da minha avó. Matriarca? Matriarca. Matriarca Margarida Silva Malaquias. Eram 3 mulheres. Dona Bela, Dona Jovem e Dona Margarida. Essas 2 tias avós e a minha avó. E hoje eu faço referência às mulheres e valorizo em termos essa condição feminina. Por quê? Porque eu me dei conta do sofrimento que essas mulheres tiveram para criar os seus filhos
naquele momento e com aquela qualidade. Eu vou te contar, Fábio, a gente comia, todos os primos comiam na mesmo aguidar. Sabe o que é aguidar? Vamos lá. Aguidar antigamente, quando o rio Itajaí Sul tinha águas azuis ainda. Aguidar era uma panela de barro, uma bacia de barro. Então a minha avó fazia uma comida, um pirãozinho ali, legal, e todo mundo comia, e todos os primos comiam naquele aguidar. Como se fosse o mesmo prato, então. Se fosse o mesmo prato. Que lindo. Mas no pensamento era o que tinha. Depois eu vim a perceber a caminhada que essas minhas tias e a minha avó fazia para trazer o benefício, para trazer o alimento para dentro de casa. Aí, hoje, eu tenho que estar agradecido, eu tenho que estar motivado em botar leis. A gente sempre está passando, está tendo conferências, né? Tanto da educação, como da cultura, como da saúde. Então, eu sempre estou preocupado com a mulher negra. Né? A situação da mulher negra. A situação da mulher negra na saúde, a situação da mulher negra da educação, a situação da mulher negra nos trabalhos. Por que eu estou te comentando isso? Eu acho que você percebeu que o racismo estrutural existe. Infelizmente, sim. Infelizmente. Então, eu acho que a educação é o único meio de libertação para o nosso povo. Então, você também viu que eu botei aquela lei na ANFRE relacionado à cultura negra nos colégios. Por que a cultura negra ou a cultura popular? Eu acho importante que a gente trabalhe a nossa cultura. Eu vejo agora nos colégios as professoras, eu sempre defendo as professoras, mas as músicas, os trabalhos estão sendo feitos e a gente está perdendo a identidade, né, da nossa cultura. Não é só o samba. Tem o gauchesco, tem o Mato Grosso do Sul, que tem as guarânias. Eu acho importante que a gente volte o recomeço da cultura dentro do colégio, da educação, né? Dentro da educação. Então, bota uma capoeira, bota um dia de maculelê, leva alguém de referência da sua cidade no colégio, dá uma palestra. É interessante porque nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de cultura. Cultura, claro. E cultura é inquestionável, tá? E respeitar a cultura e entender realmente todo o processo de formação de um país, sim, de um estado e formação de pessoas. Sim, sim. Tá? E é interessante o professor falar isso, sabe por quê? Porque infelizmente se perde bastante para se resgatar posteriormente. Isso é complicado. É complicadíssimo. Muito complicado. É complicado e leva gerações. Eu vinha para cá, assim, a gente conversa, né? E você imagina que antigamente você cantava para uma mulher, por exemplo, Índia, Índia, teus cabelos bonitos, ou qualquer coisa. Eu só sei cantar em castelhano, assim, por aí. Bésame, bésame mucho. E aí vai, não? Não, agora mais um pedacinho aí. Agora eu quero já que bésame mucho, como se fuera esta noche, la última vez. E aí vamos. Professor Carlos Malaquias, Afro Sensorial. E aí, então, eu acho assim, que se a gente começar a mudar agora, isso vai demorar uns 10 anos. Né? Então, eu não sou contra o funk, mas tem letras de funk que não pega bem para a mulher.
não pega bem para o homem cantar. E não pega bem para as pessoas e para as crianças dançarem. Eu não, assim, tem música, eu acho que quem dizia Platão, ele disse, olha, olha a música que você dá para o seu povo e você verá como ele, alguma coisa relacionada a isso, né? Então, se a gente escutar uma boa música, a gente vai ter o organismo sadio. Tá? A música, ela vai te dar saúde. Uma música muito pesada, ela vai te dar desequilíbrio. Mas tudo isso não é agora. Pós anos de música, você vai ter um corpo... É a mesma coisa que você não beber água no dia. Ou em uma semana. Se você não beber água e essa água não te nutrir, não adianta tomar Coca-Cola, café, só suco, não vai adiantar. E aí você veio falar justamente que não é religião também. Eu ia fazer, por exemplo, se esse copo é Deus, essa água aqui é Deus, você pode botar um muçulmano, um judeu, um católico, um cristiano, um umbandista, e você bota ele em forma de água. Pode botar eles em forma de copos, né? E vamos supor que isso aqui seja Deus. Eu vou botar no copo de todos para matar a sua sede. Então, não é a religião que vai nos mover. É a ação divina. O que é que eu faço com essa água? Eu jogo fora, eu tomo. Mais ou menos deu para perceber? Sim. E essa mesma ação eu fiz em Brasília, que eu estou fazendo com você. Por quê? Os povos do Quilombo tinham problemas de... Eles têm problemas territoriais. Então eu fiz uma lei e está em Brasília e está vigente aí, está acontecendo. Ela tramita ou já foi aprovada, professor? Já foi tramita e já foi aprovado. Que ótimo, parabéns. Isso já em 2008, 2010, que é a lei das nascentes. Então, uma nascente dentro de um bairro, vamos supor no colégio, a mesma teoria, a torneira d'água, a torneira que o colégio fornece é Deus. Todo mundo bebe dessa torneira, porque tem sua sede. E aí, não tocando muito no tema da religião, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então você imagina em outros idiomas. É a mesma. Latim, Padre Nosso. Claro, em castelhano, Padre Nuestro que estás en el cielo, né? Então, não há diferença na situação de chamar a Deus. Só a língua é diferente. Me entende? Então, a vestimenta da África é uma, do Sul é outra, mas a intenção é a mesma, de brindar harmonia cristã aos amigos. O que acontecia com você quando você era criança e sentava você e os seus primos e comiam no mesmo? Agdá. Olha que interessante, todos comendo o mesmo agdá, a mesma comida que alguém fazia, que a matriarca fazia. Que a matriarca fazia. Tá? E hoje você falando a questão da água, olha que associação fantástica sobre onde você foi criado, a convivência que você teve, a riqueza que isso proporcionou para você e que ainda proporciona. Sim. Eu também tenho a minha tia, de religião de matriz africana também. Ela teve creche e agora a gente está fazendo esse momento para fazer uma associação da Dona Margarida Silva Malaquias. Ela já teve uma creche, já trabalhou todo esse processo e agora ela achou importante, não uma rua da minha avó, mas uma associação. E aí eu fico, sabe, eu tenho essa coisa feminina do matriarcal. Eu adoro as minhas mulheres da minha família,
Porque uma é mais divertida que a outra. Um dia eu vou convidar você para ir lá na minha... Isso é uma honra. Na, Isso é uma honra. lá, a gente chama de quintal. Nesse quintal, eu falei para você que... Queria ter a oportunidade de comer no Aguidar. Agora já não pode. Mas vamos fazer. um Aguidar. Vamos fazer uma G1 aí. A G1 Opa, quer dizer comida. Coisa boa. Eu sou muito orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso dessa vivência. Mesmo fugindo de casa, tudo isso, depois eu fui lapidando. Pô, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, as minhas primas. E ainda tenho que falar para vocês, Fábio, que importante foi a educação para nossa família. Hoje, o meu irmão, Marco José, é secretário do governador. Puxa. Então, a educação liberta. Não tem outra coisa. A educação liberta. Por isso que a gente é tão gritão nas conferências, né, Fábio? A gente grita para ser ouvido. Participativo, é isso daí. Participativo, gritando. As pessoas acham que o gritão é aquele que só faz estrondo. Não. São participativos. E que bom que tem pessoas prontas que são capazes para ter um discurso coeso, realmente de modificação, de transformação, um discurso de mudança. Sim. Que bom que tem. Sim, pessoas como você. A gente vai aprendendo com o tempo, né? De ser mais diplomático, de ser mais sociável, porque dentro da juventude existe a rebeldia, não tem como. Não tem como. E dentro dessa rebeldia eu fui me moldando com a educação. E é isso que eu trato de trabalhar e de incentivar meus alunos. Trabalhei em Campo Largo, trabalhei em Curitiba. Eu cheguei numa cidade onde as pessoas não tinham referência dos seus corpos. Não ter referência do seu corpo, não sei se vai impactar um pouco. Fique à vontade, professor. Fique à vontade. É que você chega numa cidade, você chega numa aula e as pessoas assim, então, você já tem uma leitura corporal. As mulheres assim. Eu digo, olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Aí tá. E batuque daqui, pac, vamos como lá. Como é que é? Tem pac, e vamos daqui pra lá. Então, chegou uma época que elas, em vez de dançarem toda fechada, elas começaram a se abrir. E a cidade começou a perceber isso. Por quê? Eram pessoas que ficavam em casa sem fazer nada. Os maridos iam para a bocha e jogar baralho. Aí eu vou te contar uma anedota. Aí essas mulheres que nunca quase saíam, porque geralmente o machismo, lamentavelmente, impera em algumas cidades, né? Elas começaram aí. E eu me ofereci gratuitamente para dar essa aula. Por quê? Porque para mostrar o meu trabalho, para ser contratada. Comecei com 3 pessoas. Na outra semana, 8 pessoas. Na outra semana, 20 pessoas. 3, 4 meses... salão cheio. E aí, aqueles que jogavam carta e bocha começaram a perguntar: cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Aí, o outro falava pro outro: tá lá dançando. Aí o outro falava na mesa: tá lá dançando. Ei, mas peraí. Aí eles começaram a ir buscar elas na porta do salão. Oh, mas esse neguinho aí, esse neguinho chegou aqui, rapaz, ontem já tá incrementando.
E desse jeito, eu sempre fui assim. Não quiseram te procurar para aprender a dançar também, não? Não, porque era muito. Quando tem muitas mulheres, os homens têm um pouco de vergonha. Entendi. Mas eu fico assim. Eu trouxe um carinho do Paraná, eu trouxe um carinho que foi único. Porque eu tive que ir lá, porque é assim, vou te comentar. Curitiba é um dos lugares mais difíceis para a arte. Para o artista se posicionar. Então eu chego, começo a trabalhar dentro do contexto cultural, e aí eu vinha com uma visão da Bahia para Curitiba. Então, o tema racial e tudo mais, e fui lecionando as pessoas e fazendo abertura. Até que chegou um momento que eu consegui botar a nossa cultura dentro do Teatro Guaíra. Então, eu trouxe toda aquela pompa da Bahia e botei dentro do Teatro Guaíra. Aquilo foi um recomeço, a mesma coisa que você falou da educação. Foi um recomeço cultural para Curitiba. Junto com outros, né? Eu tenho percussionistas, pessoas da religião que trabalharam dentro desse contexto. Então, a dança, para mim, é a libertação do ser. Então, o movimento afrosensorial, ele envolve outras pessoas, todo um processo, então, interessante, professor. Sim, o afrosensorial não é que envolve outras pessoas. Você tem aula ao vivo de percussão, com percussão. Então, essa aula de percussão, por exemplo, aqui. Isso é África. Isso é Brasil. E dentro do Brasil você tem Jeje, Nagô, Banto. Então, dizem que o Brasil ele tem a nota Lá, que é essa. Então, quem não sabe bater um... Ei, viva meu Deus, oi, viva meu Deus, camarada. Capoeira e um sambinha. Fábio, hoje coisa tem que boa! Hoje eu quero Ai, meu dançar. Deus do céu, vai acabar comigo hoje vamos fazer um... Hoje o professor acaba comigo. Não, vamos pelo menos dar um swing, né? Ó, assim? E assim, Fábio, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você, realmente. Porque você foi uma pessoa, não vou dizer visionária no meio de todos, mas são programas assim, interativo, como o seu, como de outros da emissora, que às vezes, não vou me posicionar como um diamante, às vezes a gente encontra um diamante no fundo do poço, para a gente conversar, para a gente se sensibilizar as outras pessoas também. E isso é vivência, né? Então, como eu falei para você, a dança, a capoeira, ela me trouxe e me levou a lugares aonde eu não imaginava. A arte liberta, professor. Liberta, né? Liberta a alma, liberta a vida, liberta o ser humano. E assim, tem coisas que acontecem. Graças a Deus, eu sou um cara de muita fé. E toda porta que me abre, eu tenho que conversar depois, tá? Na minha cama, eu converso. Deus, muito obrigado, eu agradeço. Eu sei que eu sou merecedor, mas naquele momento eu não estava preparado, porque tem coisas que a gente não está preparado na vida
que Deus não dá naquele momento. Mas eu acho que quando você está preparado, fortalecido na fé, ele diz, tá bom, eu vou te dar. É uma estrada, né? É uma estrada. São 58 anos de vivência, são 58 anos de experiência, de aprendizagem. De aprendizagem. Você aprendeu a dançar com quem? Vamos lá. Com quem? Quem foi o teu incentivador? Meu incentivador. Aquele que olhou para o senhor, para você e falou assim, ó, esse menino tem talento. Então, tá, eu vou. Bom, eu vou começar bem do começo mesmo. Minha casa era no bairro São João, em Itajaí. Meu padrasto ia trabalhar, minha mãe também, e tinha aqueles filmes de Elvis Presley, lembra? Com certeza. Bom, a minha casa era mais ou menos aqui do tamanho do estúdio, e eu tinha que cuidar do meu irmão. E aí eu botava a televisão naquele canal e ficava na frente da televisão. A casa toda mexia. E depois eu conheci a escola de samba. E a minha família é tradição sambista, bons sambistas. E nessa tradição de bons sambistas, eu fui um bom sambista. Só que eu era passista. Eu já tinha, como você disse, já tinha aquela coisa de paixão também, como se diz, né? Paixão. Aí eu tinha uma namorada, né? Eu tinha uma namoradinha do Rio Grande do Sul. Ela vinha todo verão. Tem filhos do Rio Grande do Sul também? Não, ela tinha. A gente era pequenininho. Você escutou falar do Clube do Mickey? Escolinha de samba? Não. Era da Dona Teresa, era uma. Aqui, em Itajaí. Ela só trabalhava com criança. Aí ela levava todas as crianças para tocar no verão, na praia. E eu era o passista. E essa menina também, Olhos Verdes, a minha primeira paixão, assim, que ficava no portão. Olha. E aí a gente dançava. E vamos indo. Aí despertou aquilo. Aí a gente fala que eu na região, presepeiro, exibido. Eu era exibido mesmo, eu queria estar cortejando e tal. Todo mundo tocava, eu cortejava e tirava as mulheres para dançar. Mesmo. E aí, quando eu chego, aí já pula uma etapa da minha vida, dentro da escola de samba, pula uma etapa da minha vida, eu saio do quartel, né? Aí já passaram vários anos, eu saí do quartel, e dentro desse quartel, quando eu saí do quartel, eu pego a minha mochila e vou para Buenos Aires. Mas eu vou te contar uma coisa, um segredo também. Agora já não é mais segredo. Já não é mais segredo. Eu morei um ano, em 78 eu morei no Paraguai. A minha mãe me deu de adoção para um casal de paraguaio. Eu fui lá, eu fazia a embaixadinha de futebol na praia, em Balneário Camboriú. Pegava a bola, e fazia aquele circo. Aí o cara me leva, vem pro Paraguai. Aí entrei na escolinha do... Olha só as loucuras que eu já fiz na minha vida, Fábio. Entro na escolinha de futebol do Cerro Porteño. E viro mascota. Tipo, Flamengo e Fluminense, eu entrava no campo com eles. E dava a casualidade que o time nunca ganhava. O time nunca ganhava. Chegou um dia, meu irmão. Os caras disseram, pô, meu irmão, não vem mais não, né? Que fizeram com esse time? Aí eu falei assim, porque a gente no Paraguai tinha aqueles 15 minutos, eles botavam a gente para jogar. E eu escutava aquele Defensores de Chaco, o nome até hoje não me... Estou contando assim, espaçadamente, né, as coisas, porque foi assim a minha vida. Escutar aquele Pelé. Tipo, Marcílio Dias. Ovacionado. Aí tá. Depois de um tempo, volto do Paraguai. Já, sabe, sempre
esse espírito eu liberto. Volto do Paraguai, já falando castelhano, um pouquinho melhor. Volto para Balneário Camboriú. Volto para a rua. Aí começo a vender jornal, Clarim, e começo a ler. Mas eu vou chegar no ponto que até eu chegar nessa Argentina, eu não sei, dizem que a alma é viajante do tempo e da Alma vida. livre. Alma livre. Alma livre. Eu escutava o tango e eu chorava, mas eu não sabia por que eu chorava, que eu escutava tango. Eu não tenho nada, nunca tinha ido na Argentina. Eu nunca... E eu escutava aquilo, eu dizia, eu vou para a Argentina. Um dia eu vou para a Argentina, um dia eu vou para a Argentina, um dia... E esse processo durou até a minha saída do quartel. Mas o pensamento não, sabe? Vou te contar essa história também. Epa! Eu caminhei de Balneário Camboriú até Uruguaiana, em pleno inverno. Caramba! Louco. Peguei algumas caronas. Mochilinha? Mochilinha do quartel, cabelinho cortado, já tava bem. Eu falei, eu vou pra lá jogar futebol. Eu joguei futebol até os 18 anos no quartel, vou aproveitar. Aí, rapaz, essa foi a caminhada mais dura da minha vida. Mas quando eu cheguei em Buenos Aires, eu cheguei de chinelo de dedo. Eu tô pulando porque senão a gente vai ficar aqui um ano, Fábio. Vou até me acomodar aqui melhor. Eu cheguei de chinelo de dedo, um calção curto e atualmente agora R$50. Paguei uma semana de hotel, mas já falava bem o castelhano, porque eu vinha de uma cidade turística que era Balneário Camboriú. E saio assim... E digo, eu tenho que conseguir emprego. O meu primeiro emprego foi dando panfletos na Calle Lavalle e Florida. É a rua principal em Buenos Aires, onde os turistas e outros vão passear. Que naquele tempo era de grande riqueza, né? De grande riqueza, não tinha tanta politização como agora. E comecei, papelzinho, o cara, sabe, naquela ginga toda, dono do bar, o dono do restaurante começou a gostar. Mas que neguinho, ele está enchendo o meu restaurante, pai, aqui senhora, no papai. Aí tá. Dali eu passei para a cozinha, mas não passei para cozinhar. Eu passei pro lado das panelas mais sujas que tinha. Panela de cozinha, tu imagina que é... E restaurante, era panelões, né? Tá, passei pra cozinha, depois eu passei pra cozinha de fazer comida, depois passei pra copa lavando prato e depois eu passei pro... Mas, assim... o que eu quero te dizer, eu desci daquela cozinha, quando eu cheguei naquele salão para trabalhar, eu acho que eu estava bem preparado naquele momento. E conheci um tal de Trigueirinho, que você supostamente escutou falar, um mineiro. Ele ia na Argentina falar com as pessoas lá, né? Naquele tempo já se trabalhava vegetariano. Eu trabalhava num restaurante vegetariano. Bom, trabalhando nesse vegetariano, um dia de folga, aí começou a dança. Aí realmente começou a dança. Um dia de folga, estou caminhando por Florida e Lavagem, escuto aquele... Mas cada vez que mais ou menos eles posicionados aqui, e o meu restaurante ficava aqui, cada vez que eu me aproximava, aquilo aumentando, e daqui a pouco eu via ele, aí vi um baiano, um carioca, um nordestino,
todo mundo lá em Buenos Aires ganhando dinheiro com samba. Aí eu entrei naquela roda e pai, todo mundo aplaudiu e tal. E aí eu já passei o chapéu, já falava castelhano lá da La Plata. E ali fiquei. Ali fiquei. Aí Não voltou mais para o restaurante. Não voltei mais para o restaurante. Não, eu voltei só ao meio-dia, Fábio. Para pegar o resto do dia. Pegar o resto do dia. À noite eu já não pegava mais. O que aconteceu? Eu comia no restaurante e lá na Argentina tem as universidades. E todos os baianos e os cubanos naquela época era uma abertura social política porque eles tiveram muito tempo de militarismo. E aí naquele momento era uma abertura que estavam. E aí, rapaz, a gente foi para televisão, para o teatro, para as praias. Televisão, fiz propaganda para a França, fiz propaganda para a Inglaterra, United Airline, Orangina. E aí eu ganhei uma grana. Eu ganhei uma grana que na época era mais ou menos uns $3.000. Por que eu vou te contar isso? Eu já era professor em Buenos Aires, eu já era capoeirista e já era percussionista. Mas os meus amigos mestres não me davam como mestre e nem como professor. E sempre era aquilo, não, mas tu não conhece a Bahia, não conhece a Bahia. E aí teve uma audição de 200 bailarinos para essa audição que era para Orangina. E eu estava muito bem preparado. Por isso que eu digo, quando a gente se prepara, seja na educação, seja no corpo, na mente, não tem nada que dê diferente. Entre todos os que me criticavam, eu fui o único que fiquei. De bailarino, de capoeirista, de tudo. Ficamos 15 dias numa fazenda, fazendo essa propaganda, recebi esse dinheiro, fui para a Bahia. Fiquei 4 anos, 5 anos na Bahia, só aprendendo dança. E mais, né? Tinha que trabalhar também, um pouquinho. Não tive que trabalhar muito, eu acho. E na Bahia, Fábio, agora a gente vai se lembrando, que bom que eu venho conversar contigo, agora eu estou me lembrando. Eu sou do tempo do mercado modelo que você hipnotizava os turistas com o birimbau. Então, quando o mestre tocava, tu já nem ficava perto, porque ele já estava de olho lá naquela mulher, no cara que estava passando, e era um mangueio, sabe? E então, o que é que eu achei legal que eu aprendi na Bahia? O trabalho de rua. Se o artista, você pode se formar nos melhores lugares de arte do mundo, mas se você não tem o speech da rua, não é completo. A ginga. A ginga da rua. Porque na rua você vê a sinceridade da plateia. Desde a criança até os mais velhos. Professor, eu quero aproveitar esse momento também que você demonstra um pouco dessa dança maravilhosa. Que você falou que você mesmo botar para dançar, como é que é? Tem que fazer assim, ó. Peraí, vamos levantar. Vamos cair e vamos improvisar então? Ah, coisa boa. Quer vir aqui? Não sei. Ó, do teu lado aí, acho que dá, não dá? Vem. Nosso diretor que sabe. Dá, diretor. O diretor falou. Dá, diretor. Isso, coisa boa. Vamos lá. Aqui. Opa, vou tentar também. Vai tentar? Então vem, Fábio. Onde é que é? Ficar teu ladinho. Vamos ficar aqui do ladinho aqui, ó. Perto do Corujão Mar Azul. Mar Azul. Pronto. Pra cá, professor. Peraí, vamos. Chega um pouquinho mais pra lá, que eu acho que é. Aí. Não, pra cá ou pra lá? Aí. Tá vendo só? Então. Como é que é? Ó, primeiro eu vou te ensinar. Primeira vez aqui, o Corujão Mar Azul, vamos botar pra dançar. Vamos botar pra ele dançar um axé ou um afro primeiro. Que é? Ó, abriu primeiro. Posicionou a perna. Ó, olha só. 1,
2, Um, 2. sou todo dois. 1, 2. Ó, olha agora só no pá. Rapaz, é isso aí. Epa! Agora, quero ver. Ó. Pam, pam, pam. Então, a dança afro, ela tem a conotação dela é assim. O que você representar na mão é o que você tem dentro de você. Por exemplo. O professor me tirou desse. Não, é eu mesmo. Vem cá. Olha só. Bom demais. Olha aqui. Bom demais. Eu pego um cajado. Peguei um cajado, vou dançar com o cajado. E sempre 2. 2. Se eu tenho uma faca na mão, eu corto. 1, 2. Mudo do lado, mudo do outro. E assim vai, professor. Agora eu quero ver aqui, ó. No swing assim, ó. Ficou de lado? Vai, hein? Corujão Mar Azul, Mar Azul, solta o samba reggae agora, ó. Sene, Senegal. Fecha a mão, professor. Fecha a mão, fecha do box. Sene, Senegal. Agora, passa a mão, dá uma rebolada. E aí? Ah, professor, coisa boa. Mas um dia a gente vai vir fazer uma aula aí pro pessoal, Fábio. Botamos a música aí, o pessoal, É uma honra imensa te receber aqui no programa Corujão Mar Azul. Eu queria que o senhor pudesse dar seus agradecimentos, tá? As pessoas que te ajudam, as pessoas que te incentivam e principalmente as pessoas que estão próximas de você, que fazem com que o teu projeto tenha realmente a repercussão que é válida, tá? Por tanto trabalho e esforço que você faz. Bom, hoje eu vou começar agradecendo a dona Margarida Silva Malaquias, matriarca, Maria Alice Malaquias, que me teve paciência no ventre na vida, minha tia Marinês Malaquias, que é a nossa mentora espiritual da família, e espero que novamente a Associação Divino Espírito Santo de Itajaí comece novamente a sua jornada, né? Porque quando a gente começa, a gente tem uma quantidade de pessoas, mas a necessidade faz a gente querer expandir, né? Porque são mais pessoas e mais gente para trabalhar. Eu quero fazer um agradecimento especial para a Secretaria de Educação de Bombinhas, que me levou até você. A Prefeitura de Bombinhas, que ela está dando um apoio e está dando um up na cidade. Eu gostaria que você fosse lá visitar, viu, Fábio? Vai ser uma honra. A gente tem o... Marca nos convide que nós vamos com carinho. Sim, eu acho assim que, além do mais, essa sim, eu quero ver o Corujão Mar Azul. Não. Eu quero ver o Corujão Mar Azul indo na minha aula, na praia, nas aulas de verão. Opa. Aqui a gente não deu porque não tinha muita música, né? Mas eu quero ver o Fábio, quero ver você, Fábio, em Bombinhas, na Costa Esmeralda, filmando, fazendo lá um trabalho. Fazemos uma live, jogamos no Instagram, no Facebook. Sim. E eu vou te deixar um presente africano para ti. Obrigado. Obrigado, tá? Tá? Eu agradeço a todos aqui da Mar Azul, e o mais importante é isso aí, o que você e a situação e o canal está fazendo, e a emissora está fazendo, de trazer ideias diferentes, pessoas diferentes, para que a gente... Antes que a gente se esqueça, professor, qual é o teu Instagram? Meu Instagram? Contato, as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre o afrosensorial, sobre todo esse projeto de música, de dança. O meu Instagram é @afrosensorial. O meu telefone é 4799-762-1345. Meu professor, é uma honra imensa, tá? Uma honra recebê-lo aqui no Corujão Mar Azul. Agradeço a todos que estiveram com a gente até agora, que viram a gente dançar. Primeira gafe do programa. Não, arrebentou. Obrigado, professor. Tá, um carinho imenso te receber.
aprender com você e realmente entender a importância que tem a cultura africana, tá? A importância na parte social, a importância na parte da nossa comunidade e essa difusão que faz com que realmente o nosso país cresça e seja esse Brasil lindo. É o que eu sempre digo, são Brasis dentro de um Brasil. Sim. Tá? Cada estado com a sua diversidade, mas o importante de tudo é que todos cooperam e contribuem para um coletivo muito maior. Certo. Um prazer imenso, nós recebemos hoje aqui no nosso Corujão Mar Azul ele, Carlos Eduardo Malaquias, Axé. Afrosensorial. Axé. Aquele abraço, fiquem com Deus e tudo de bom. Para vocês também.